Vários casos envolvendo Teófilo Otoni ou pessoas de Teófilo Otoni ao longo dos anos continuam cercados de mistérios e sem respostas. Para a sociedade, um desaparecimento. Para as autoridades, o desafio de saber o que aconteceu e onde estão essas pessoas. Para a família, a angústia e a incerteza de saber onde estão os desaparecidos. As histórias se acumulam como páginas de um livro sem fim. Jovens que saíram e nunca mais voltaram. Homens que sumiram entre trajetos curtos como se tivessem evaporado no caminho. Mulheres que deixaram sinais confusos, rastros interrompidos, vidas suspensas no tempo. Aí até hoje, assim, não apareceu corpo, não apareceu nada. Casos antigos e muitas vezes esquecidos, mas que ainda gritam no coração de quem ficou à espera de resposta. Você tem um enterro de sua filha, já imaginou a dor que um pai sente, saber, põe no meu lugar. Enquanto isso, a cidade segue a sua rotina, mas por trás dessa rotina existe uma sombra que se arrasta, a sombra dos que sumiram, de uma verdade que talvez nunca venha à tona. Em outubro de 2016, duas jovens, Júlia Cristina, de 17 anos, e Sara Rodrigues, de 18, teriam saído para uma festa. As meninas foram vistas entrando em um carro na região da Rua 15. Depois, foram vistas em uma festividade no bairro Belvedere. Desde então, nenhum sinal, nenhuma notícia, nenhum retorno. A Polícia Civil investigou intensamente. Pessoas foram apontadas como responsáveis pela morte das garotas. Suspeitos foram indiciados, presos e até condenados. A essa altura, as duas jovens já não são mais tratadas como desaparecidas, e sim como vítimas de homicídio. Escavações foram feitas, terrenos foram revirados em busca dos restos mortais. Denúncias anônimas indicaram possíveis locais onde os corpos estariam enterrados, mas nada foi encontrado. As buscas não cessaram por completo, mas o tempo impõe seu silêncio cruel. Você criou sua filha com o maior amor, todo mundo sabe como é que eu criei minha filha. Ela não saía, ela não se via. Aí eu criei aquela menina, o maior carinho para ela sumir assim, ser enterrada no mato igual um cachorro, rapaz. Isso é um desespero para qualquer pai. Quase 10 anos depois, o caso ainda carrega uma pergunta sem resposta. Onde estão os corpos de Júlia e Sara? Em janeiro de 2021, o comerciante Sérgio de Souza Rodrigues, de 39 anos, saiu de casa em Teófilo Otoni rumo à região de Guanhães. O último contato com a família foi feito em um hotel na cidade de São João Evangelista, onde ele gravou um vídeo dizendo que estava na cidade a negócios. Eu tô em São João Evangelista, entendeu? Então tá, fica com Deus, depois a gente fala. Depois disso, silêncio absoluto. Sérgio desapareceu sem deixar rastros. O carro foi encontrado queimado. Começava ali a angústia da família. Sérgio não estava no veículo. Com o tempo, rumores começaram a circular. Ele teria sido morto após uma discussão envolvendo uma negociação mal resolvida. O tempo passou e o caso permaneceu envolto a dúvidas e especulações. Até que em 2024, a polícia conseguiu avançar nas investigações. Foi o advogado da família quem trouxe a notícia que confirmava os temores mais sombrios. Havia indícios claros de que Sérgio havia sido assassinado. Um homem foi preso, acusado de envolvimento no crime, e aguarda julgamento. Mas apesar dos avanços, a pergunta mais dolorosa permanece. Onde está o corpo de Sérgio? Por muito tempo ficou como desaparecido. A polícia, investigou o caso, a polícia Civil de São João Evangelista, e ela já apontava que tinha ocorrido sim um homicídio, tinha ocorrido a ocultação do cadáver, inclusive fraude processual, que eles mudaram o ambiente onde o crime ocorreu, mas ninguém tinha alguma certeza ainda. 3 anos após o seu desaparecimento, a dor da família ainda é alimentada pela ausência
de respostas completas. Outro caso que ainda permanece sem respostas é o desaparecimento de Cláudio Francisco da Silva, ocorrido em dezembro de 2023. Naquele dia, ele saiu de casa pilotando uma motocicleta com o objetivo simples de pagar o aluguel, mas nunca mais foi visto. Francisco desapareceu sem deixar rastros. As buscas começaram logo nas primeiras horas após o sumiço. A motocicleta, o trajeto, possíveis testemunhas, nada levou a uma pista concreta. A polícia informou que Francisco possuía passagens, mas nenhum indício apontava para sequestro ou assassinato inicialmente. O caso até esfriou, mas o mistério permaneceu. A falta de provas, de sinais, de qualquer vestígio, transformou o desaparecimento de Francisco em mais um capítulo sombrio da lista de pessoas que simplesmente sumiram em Teoflotone, como se tivessem sido engolidas pelo silêncio. O desaparecimento dele foi no dia 28, por volta de 7 horas da manhã. Ele saiu de casa relatando que ia fazer o pagamento do aluguel, que estava vencido, mas não chegou a efetuar o pagamento. Algum tempo depois, a moto usada por Francisco foi encontrada numa área de mata na zona rural de Teoflotone. Ela estava queimada e com algumas avarias, mas sem sinal do corpo da vítima. Mas até os dias de hoje, não se sabe onde está Francisco. No início de 2024, 2 jovens deixaram suas casas na região do Eucalipto, na zona sul de Teoflotone, com um destino simples: fazer reparos em um veículo Corsa de cor cinza. Maicon Barbosa e Gabriel Lopes foram vistos pela última vez passando pelo perímetro urbano da BR-116. Desde então, nunca mais se teve notícias dos dois. O desaparecimento rapidamente se transformou em mistério. Rumores começaram a circular. Os jovens teriam sido sequestrados, torturados e mortos. Informações não oficiais apontavam que os corpos estariam enterrados em uma área de mata na região do bairro Indaiá. A Polícia Civil realizou escavações no local, investigou, colheu depoimentos e chegou a prender um homem de 31 anos, suspeito de envolvimento direto no caso. De acordo com a investigação, já havia nomes de possíveis autores e indícios de que Maicon e Gabriel estavam mortos. Mas a pergunta mais angustiante ainda permanece para os familiares: onde estão os corpos? Estou sofrendo, não, nem trabalhar, eu tive condições de trabalhar. Hoje eu tinha que trabalhar de novo. Mas como é que vai numa situação dessa? Eu estou sem chama. Mesmo com as buscas intensas e denúncias anônimas, nenhum vestígio foi encontrado. O caso dos 2 rapazes entrou para a lista de desaparecimentos misteriosos em Teoflotone, onde o tempo, a incerteza e a dor se misturaram em um silêncio que continua sem resposta. O que chamou a atenção durante as escavações foi a localização de algumas peças de roupa, mas também 2 celulares que foram encontrados. Eles estão parcialmente destruídos. Outro detalhe é esse osso, que ainda não dá para definir se trata-se de um osso de um animal ou de um ser humano. Pelo menos aqui, nessa localidade, as buscas foram suspensas momentaneamente. Poderiam, estar com os corpos ocultados aqui nessa localidade. Então tivemos a informação no local, infelizmente não tivemos nenhum indício de corpo no local. O caso mais recente de desaparecimento misterioso na região de Teoflotone envolve o caminhoneiro Engleson Soares Taveira, de 42 anos. Ele saiu da cidade de Nova Era com destino ao sul da Bahia, transportando uma carga avaliada em R$140 mil. Seu trajeto previa apenas uma passagem rápida por Teoflotone, mas ele nunca chegou ao destino. Durante 10 dias, Engleson ficou sem dar notícias ao dono da carga, até que o caminhão foi encontrado abandonado em Teoflotone, com sinais de avarias e sem nenhum vestígio da carga.
O motorista havia simplesmente desaparecido. O objetivo nosso é também esclarecer os fatos em torno desse desaparecimento dessa carga e também, principalmente, a questão do desaparecimento dele. Testemunhas afirmaram que Engleson permaneceu por cerca de uma semana na cidade. Algumas pessoas relataram que ele foi visto com uma quantia considerável em dinheiro. A partir daí, os boatos se multiplicaram. Teria ele vendido a carga, participado de um desvio planejado ou foi vítima de um golpe e acabou sendo morto? A Polícia Civil conduziu investigações, mas até agora não conseguiu determinar o que de fato aconteceu com Engleson. E tampouco ainda não conseguiu localizar a carga desaparecida. O próprio caminhoneiro poderia ter ofertado alguns itens pertencentes à estrutura física do caminhão, mas as pessoas que essa informação levantaram ou que teriam essa informação não foram localizadas para confirmação de que realmente o caminhoneiro estaria ou não fazendo a oferta desses itens. As perguntas ainda continuam no ar. De onde veio o dinheiro? Engleson estava mesmo envolvido ou foi vítima? Teria sido sequestrado, torturado, assassinado e enterrado em uma cova rasa? O tempo avança, mas o mistério permanece. Nenhuma pista concreta, nenhum corpo, nenhuma resposta definitiva. Apenas o silêncio e mais um nome na lista daqueles que desapareceram sem deixar vestígios. E ao contrário de tantos casos em que pessoas desapareceram e os corpos nunca foram encontrados, esse aconteceu de forma inversa. Em julho de 2017, o corpo de uma jovem foi localizado em Teoflotone, numa área em frente à Universidade Unipac. Ela estava bem vestida, pele cuidada, boa aparência, aparentava ter entre 18 e 23 anos, mas ninguém soube dizer quem era. Durante mais de 70 dias, o corpo permaneceu na geladeira do Instituto Médico Legal à espera de alguém que a reconhecesse. Nenhuma família apareceu, nenhum nome foi ligado ao rosto e ela acabou sendo enterrada como indigente. A jovem apresentava sinais de violência, mas não foi possível conseguir descobrir o que aconteceu e quem era a vítima, nem quem poderia tê-la matado. O caso ficou conhecido como a garota da Unipac e entrou para a história como um dos poucos registros criminais da cidade em que a vítima jamais foi identificada. Vale ressaltar que em mais de 90% de situações semelhantes a essa, os casos são elucidados pela Polícia Civil, que acaba por definir autoria e motivação. As situações mencionadas aqui nessa reportagem são a minoria, que infelizmente ainda não foi resolvida. Outro ponto importante divulgado pela própria polícia é que algumas dessas pessoas que ainda estão desaparecidas têm envolvimento com a criminalidade. Entretanto, nas situações abordadas durante essa reportagem, elas se configuram como vítimas. Em Teoflotone, há histórias sem fim, desaparecidos que viraram silêncio e o grito contido de quem ainda espera por justiça, por resposta e por paz.